Então, eu sou Giovanice Musial, sou professora aqui da Faculdade de Educação há quase 9 anos, mas na docência no ensino superior eu já tenho mais de 20 anos. Eu sou pedagoga, minha formação inicial é pedagogia, fiz mestrado em Educação Tecnológica no Cefet de Minas Gerais e doutorado em Educação na área de História da Educação. Meu campo de investigação, desde muito cedo, é a educação de jovens e adultos. Mas também tive uma imersão no campo da história da escola rural, que é o tema da minha tese de doutorado. Atuei em 2 universidades estaduais. Primeiro, a minha primeira experiência foi na UNEB, a primeira atuação como docente no ensino superior, e depois na Estadual de Minas, na UENG. Lá eu passei quase 20 anos e vim para Minas. Voltei para Bahia, Voltei para Bahia em 2016. Então, eu falei que tinha em torno de 20 anos, quase 30 anos de docência no ensino superior. Então, hoje, eu sou docente da área de educação de jovens e adultos, e ao longo dessa trajetória tenho trabalhado com formação de professores, formação de pedagogos, sempre atuando no campo da pedagogia, da formação de pedagogos e pesquisando nessa área que é a educação de jovens e adultos. Você me perguntou algo que eu me orgulho de ter feito. Eu tenho muito orgulho da minha tese de doutorado. Foi um trabalho que eu fiz em condições de fazer. Na época eu tive licença, eu tive condição de ficar um tempo fora do Brasil, fazer um estágio de sanduíche, que foi na França, num excelente instituto, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, e defender de fato uma tese, um conhecimento novo, produzir um conhecimento novo. Eu tenho atuado muito na EJA atuei muito na EJA e na educação do campo rural. Então, na época que eu entrei no doutorado, era com as inquietações que vinham da minha atuação na alfabetização e escolarização de jovens e adultos em áreas de reforma agrária. E encontrei um documento, na época, no Arquivo Público Mineiro, depois de um ano de pesquisa no arquivo, uma legislação do século XIX, do final do século XIX, que criava em Minas Gerais escolas rurais. E aí eu fiquei intrigada, porque eu morava há alguns anos em Minas e sabia que Minas no século XIX era um espaço rural, e eu perguntava assim, mas como? Que sentido faz nomear uma escola de rural quando tudo praticamente é rural, Final do XIX. E esse documento que eu encontro, essa legislação e a criação das escolas, então eu começo a me perguntar, e essas escolas, como eram? Eu trabalhava em áreas de assentamento e via a precariedade da oferta de educação de jovens e adultos ali no século, ali em pleno século XXI, a dificuldade das pessoas se alfabetizarem, se escolarizarem nos espaços rurais. Eu pensava assim, mas no século XIX como era isso? E de fato eu consigo encontrar nessa pesquisa, ao longo do doutorado, um movimento que vai me ajudar depois a entender as minhas pesquisas seguintes, que é assim, a passagem do 19 para o 20 é um marco importante no Brasil, e que vai definir um projeto de desenvolvimento para o país, que vai excluir desse projeto de desenvolvimento algumas parcelas da sociedade, e as populações rurais é uma delas. E a minha tese vai mostrar isso. No final do 19, o estado de Minas
estabelece via legislação uma distinção entre escolas rurais, distritais e urbanas. Minas tinha muito mais escolas rurais, né? Escolas nos povoados, não eram chamadas de rurais, né? Nos povoados do que nas vilas e distritos. Mas essa distinção vai provocar a produção de políticas públicas de investimento nas escolas urbanas, a ampliação das escolas urbanas e o abandono dessas escolas que serão chamadas de rurais, as de povoados, e ao final de quase uma década o Estado então chega a uma conclusão. As escolas rurais não prestam, os professores não ensinam, as crianças não aprendem, e Minas fecha de uma só vez, de um só decreto, 500 escolas rurais. Então, esse foi um trabalho que me deu muita alegria, porque, de fato, eu pude compreender a dinâmica, o que é que vai ser produzido no Brasil ao longo do século XX. E para essas duas áreas que eu atuo, educação de jovens e adultos, a gente sabe que os jovens e adultos que não sabem ler e escrever no Brasil hoje, né, são, né, grande parte deles oriundos das áreas rurais, né, há uma negação do acesso à escola, essas populações, né, e isso articulado a outros recortes, né, que é o de raça, em algum momento de gênero, né, em alguma faixa etária o gênero também vai fazer muita diferença, e entender também, né, como é que ao longo do século XX também o Brasil vai fechar escolas rurais o tempo todo, vai negar o direito a uma parcela significativa de acesso à educação, né? Chegamos ao século XXI e saiu agora os dados do censo, com 11 milhões de pessoas jovens, adultas e idosas no Brasil que não sabem ler e escrever, né? Então, estamos chegando a meados do século XXI, com 11 milhões de pessoas que não sabem uma tecnologia que né, em plena era tecnológica, essa tecnologia básica que é ler, né, dominar a escrita e a leitura, essas pessoas não têm. E desses 11 milhões de brasileiros, 50% deles e delas estão na região Nordeste. Então, o que vai dizer que o projeto de desenvolvimento, né, e aí outros estudos, claro, e de outros intelectuais e pesquisadores do campo das ciências sociais vão nos indicar o quanto o projeto de desenvolvimento vai priorizar determinadas regiões no Brasil, né, Sudeste e Sul. Então, o século XX é o século de investimento, de desenvolvimento, né, de um projeto de desenvolvimento que vai priorizar as regiões Sudeste e Sul e vai abandonar o Nordeste e as regiões rurais no país inteiro, né? As áreas rurais, elas apresentam, e as populações rurais, a maior dificuldade de acesso à educação, de acesso à escola no Brasil. E o fato do Nordeste, né, figurar como essa região que apresenta e que tem, né, 50% da população não alfabetizada e da população com baixa escolaridade, isso nos ajuda a desmistificar a ideia do Nordeste como esse lugar do atraso, mas entender que esse analfabetismo no Nordeste, essa baixa escolaridade, é fruto de um projeto de desenvolvimento. Então, isso para a gente da educação de jovens e adultos é fundamental, porque, via de regra, se culpabiliza as vítimas pelo seu, né, estado de baixa escolaridade. E, na verdade, a gente sabe que é um processo sistemático de negação. Então, essa análise que a gente faz para o macro, para as relações, né, entre as regiões no Brasil, as relações de forças entre as diferentes regiões políticas no Brasil, regiões socioeconômicas, mas também como determinados segmentos da sociedade também são negado, né, a esses segmentos. E aí tem outros recortes que eu tenho me debruçado muito, né, desses 11 milhões.
A população negra, ou seja, preta e parda, ela é o dobro da população branca não alfabetizada e com baixa escolaridade. O Brasil figura ainda 11 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever, mas também, quando a gente considera a educação básica, que é um direito de todo e qualquer cidadão e cidadã brasileiros, nós temos quase 70 milhões de brasileiros e brasileiras que não concluíram a educação básica, que é um direito constitucionalmente estabelecido. Então, é uma dívida, a gente considera esse estado do que eu chamo, na minha tese, eu digo que ela é importante para mim, eu tenho orgulho, porque ela me ajuda a entender, embora uma pesquisa que se debruçou sobre a educação de populações rurais no final do 19, na passagem do 19 para o 20, ela me ajuda a ler a realidade do final do 20 para o 21, ao longo do 21, analisar as políticas de educação. Então, ela me ajuda a fazer as análises. Então, eu gosto, é um trabalho que eu gosto, tenho orgulho de ter feito. Para mim, a ciência é a possibilidade de olharmos a realidade a partir de lentes que nos possibilitem enxergar para além do óbvio. A ciência nos possibilita isso, com método, com método científico, com um bom referencial teórico que nos ajude a ler, no meu caso, que sou das ciências humanas, os fenômenos sociais, e que pesquiso no campo da educação também os fenômenos educacionais, a formação, a produção de políticas públicas. Então, olhar com lentes apuradas que nos possibilite enxergar para além do óbvio. E eu penso que a ciência pode nos ajudar também, e eu que atuo nesse campo, que é um campo da educação de jovens e adultos, que tem pouca visibilidade, que do ponto de vista das políticas públicas é sempre preterido, fica sempre em segundo e terceiro lugar. Costumo dizer que quando a gente tem momentos de investimento na educação, momentos mais democráticos no país, de maior inclusão, de maior participação social, demora a chegar as políticas para isso. É lembrada lá, mas na hora que vem momentos de autoritarismo, de corte, a primeiro campo a sofrer os cortes é a educação de jovens e adultos. Impressionante. É o primeiro a ser lembrado para educação de jovens e adultos, educação rural, educação do campo, Hoje a gente fala educação, trabalha com o conceito de educação do campo, mas educação nos espaços rurais, educação prisional, então, para segmentos sociais vulnerabilizados, para a população empobrecida, periférica. Quando vêm as crises econômicas, políticas, crises econômicas ou políticas ou sociais, são os primeiros a serem cortados. E aí eu não canso de dar o exemplo, gente. Pós-pandemia, em 2021, a Prefeitura de Salvador fechou 44 escolas de EJA de uma vez só. Então, eu encontro isso na minha tese lá no final do 19, quando Minas fecha 400 escolas rurais. Claro, dizendo que escola rural lá no 19 é uma classe e uma docente, na sua maioria, não é escola como a gente entende. A escola do 19, ela é diferente da escola do 20, Então, mas o que eu vou encontrar lá é isso, Minas sofre uma crise, constrói a capital, entra no endividamento do Estado, a primeira coisa a fazer está gastando dinheiro que não tem, fecha as escolas rurais. E na EJA a mesma coisa, Tem uma crise sanitária, a primeira coisa é
tirar as políticas de EJA, reduzir os recursos, o financiamento. Então, a ciência, eu costumo dizer que a pesquisa no campo da educação de jovens e adultos, ela é fundamental para que a gente tenha argumentos consistentes para lutar por políticas públicas. Se eu não tenho dados consistentes e importantes para dizer, olha, por que o Nordeste tem, né, dos 11 milhões de pessoas não alfabetizadas, por que 50% estão no Nordeste? Isso não é culpa das pessoas, né? É fruto de um processo de desigualdade social, né? Essa desigualdade é atravessada por desigualdade racial, né? Pelo racismo estrutural, porque dessa população, grande parte dela é negra. Então, a ciência, ela nos possibilita enxergar para além do óbvio e dizer assim, não é isso. Para mim, a ciência é fundamental, ela é estratégica, mas a ciência ela não é neutra também. Então, para mim, importa muito produzir um conhecimento que seja emancipatório, que possibilite a ampliação, não é, dos direitos sociais, que faça diferença do ponto de vista do fortalecimento da democracia, denunciando, né, e que faça aquilo que o Paulo Freire nos provocava, não é? Que denuncie, mas que anuncie. Então, no campo da educação, a produção científica é fundamental. Então, tanto o trabalho com dados estatísticos, econômicos, de análise de políticas públicas, mas de análise também da realidade. Nós estamos com uma pesquisa guarda-chuva, atualmente, uma pesquisa matriz, né, no grupo de pesquisa, que é o EJAPOD, Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, Educação Popular, Trabalho e Diversidade. Então, é o guarda-chuva mesmo, e a pesquisa atual, pesquisa matriz nossa, tentando entender o trabalho com a diversidade na educação de jovens e adultos. Embora a EJA seja um campo predominantemente negro, de estudantes negros e pardos, a produção do conhecimento sobre essa especificidade, esse marcador, é muito pequena no campo da educação de jovens e adultos. Então, nós temos feito um exercício de pensar a diversidade na EJA temos alguns estudos sobre gênero, estão pesquisando mulheres e mulheres negras, para entender os desafios dessas mulheres no percurso da escolarização na vida, mas também na própria experiência delas na educação de jovens e adultos e as expectativas delas para a continuidade dos estudos. Então, tanto pesquisas que analisam egressas da EJA, ingressas na UFBA, então eu já pesquisei, então nós temos muitos egressos da EJA, ingressos em cursos na UFBA. Aqui na pedagogia nós já fizemos pesquisa com esse tema e temos pesquisado também trajetórias de mulheres, temos orientado muitas pesquisas. E, ao mesmo tempo, temos feito também um levantamento da escolaridade da população, pensando Salvador, Bahia, Nordeste, Brasil, e tentando entender as aproximações, os distanciamentos da escolaridade da população, pensando a população negra, as mulheres, e em Salvador nós fizemos um levantamento a partir dos dados do TSE, porque agora, muito recentemente, saíram os dados do último censo, mas no ano passado a gente não tinha, e fizemos um levantamento em Salvador a partir das zonas eleitorais e a escolarização dos eleitores em Salvador, na Bahia e no Nordeste. Mas Salvador nós conseguimos fazer esse levantamento por zonas eleitorais. E é muito interessante quando a gente analisa, por exemplo, a zona eleitoral 1, que é essa aqui, Canela, Barra, né?
e vai, por exemplo, para a zona eleitoral que pega o subúrbio ferroviário ou então Mussurunga. E aí a gente vai identificando como a desigualdade da escolarização do eleitorado é marcante nessas zonas eleitorais, com o agrupamento dos bairros. E esse mapeamento nos ajuda a indicar a necessidade, não de fechamento de escolas, mas de garantia de escolas nessas áreas ou onde essa população possa frequentar. E nesse recorte também analisando a juventude, então nós descobrimos algumas coisas muito interessantes com essa pesquisa. Primeiro, que tem uma população jovem grande em Salvador que não concluiu a educação básica. Então, o gráfico assim, dá um salto, porque até um tempo atrás a gente tinha a população mais velha, não é, mais adulta, como essa população que não se escolarizou. E nós percebemos isso nesses dados. Então, assim, são resultados de pesquisa que vão nos ajudando a entender para além de dados mais gerais, não é? São 11 milhões, mas quem são esses 11 milhões, onde eles estão e quais políticas públicas são necessárias, né? Então, uma das questões que nós temos levantado e apresentado de resultados na nossa pesquisa é que é preciso, os sistemas de ensino argumentam que os estudantes não ficam, eles evadem, fecha as turmas porque não tem estudante, e cada vez mais a gente tem a evidência, a partir das pesquisas, que é necessário não só a oferta, como condições de permanência. Ter condições para permanecer nela, né? E é porque a gente trabalha muito com as políticas de permanência no ensino superior e em outros níveis, mas não pensa isso na educação de jovens e adultos. Outra coisa é a formação de professores. Então, quando a gente faz o levantamento e a pesquisa com professores, o que a gente já sabe pela pouca presença da EJA nos currículos de licenciatura, mas quando a gente pesquisa, os professores vão dizendo da enorme dificuldade de trabalhar com esse público, com a formação que priorizou a educação de crianças, a utilização de metodologias inadequadas. Então, eu diria que são, no nosso caso, no campo de investigação nosso, a pesquisa científica ela é fundamental para que a gente compreenda melhor a realidade, essa realidade de negação de direito ao acesso à educação, desnaturalize o analfabetismo. Ele é inaceitável, a gente não pode naturalizar o fato de pessoas não saberem ler e escrever. 11 milhões de brasileiros, quase 70 milhões que não concluíram a educação básica, não dá para naturalizar. Então, a gente tem o tempo todo provocar para a produção de políticas públicas que garanta a permanência, não só o acesso, mas também a permanência dessas pessoas. Outra linha de pesquisa que nós temos nos debruçado, hoje eu tenho uma orientanda de doutorado que está pesquisando adolescentes pós-pandemia que chegam à segunda etapa do ensino fundamental sem saber ler e escrever. Então, nós vivemos também um cenário que é de crianças que ingressam na escola aos 5 anos de idade e chegam aos 15 sem saber ler e escrever. Esse estudante de 15, 16, ele vai para a EJA. Mas não é como aquele da década de 90, início dos anos 2000, que nunca tinha ido para a escola. Quando eu fiz meu curso de pedagogia com habilitação em EJA, as pessoas, estudantes da educação de jovens e adultos, eram pessoas que não tinham tido acesso à escola, ou tinham frequentado muito por pouquíssimo tempo.
E hoje a gente tem também esse fenômeno que é de crianças que entre os 4 anos de idade chegam aos 15, 16, 17 anos sem saber ler e escrever. Então, esse é um outro, diríamos assim, um outro campo de pesquisa, no nosso caso. Bem, são alguns. O financiamento é um grande desafio. Não se produz ciência sem investimento, sem investimento público. Por quê? Se produz também com investimento privado, mas é um conhecimento que tem, né, toda a produção de conhecimento tem uma intencionalidade, não é? Mas eu acredito na ciência produzida com investimento público, e que, né, seja um conhecimento para a sociedade de uma maneira geral, para processos, né, que possibilitem a democratização, a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, que enfrente as diferentes, né, em prol da superação das desigualdades sociais, econômicas, regionais, étnico-raciais. Então, eu diria que esse é um grande desafio para a gente. Um outro, as universidades públicas são os espaços, diríamos assim, de maior produção científica e de uma produção científica mais comprometida com a realidade social, com a democracia e a gente vive processos de precarização do trabalho docente, de intensificação. A gente vive um processo de intensificação do trabalho. Eu acho que isso, do ponto de vista da produção científica, é um crime, porque ciência precisa de tempo. A produção de conhecimento precisa de tempo, né, para produzir as perguntas, para indagar, para coletar, produzir as informações, analisar, exige muito tempo. Então, eu diria que esse também é um grande desafio para a gente nesse momento. E a gente tem eu diria, um aspecto que ele é positivo e, ao mesmo tempo, ele nos coloca desafios, que é a próprio desenvolvimento tecnológico, né? E aí, o ChatGPT da vida. Então, assim, o que a tecnologia nos provoca do ponto de vista da própria dependência que a gente tem, não é? das mídias, da velocidade da informação, e, ao mesmo tempo, como tudo se torna muito efêmero. Então, é pensar assim, como produzir conhecimento que seja muito bem embasado, e que dê conta de olhar, né, presente, passado e projete o futuro. Agora, tem um outro desafio que eu diria que ele continua atual, mas que ele ou seja, me acompanhou ao longo da minha formação acadêmica como uma mulher negra na universidade, fazendo pesquisa. A gente costuma dizer que o racismo no Brasil, ele tem uma capacidade gigantesca de se atualizar. Então, não é fácil percorrer uma trajetória acadêmica no campo da ciência e entender também o quanto muitos dos que percorreram esse caminho antes de nós sofreram apagamento, né, epistêmico. Então, assim, a gente faz hoje um grande esforço de recuperar autores negros, pesquisadores negros que foram completamente apagados da formação. Eu estava ontem assistindo um documentário com a Lélia Gonzalez, que é uma intelectual importantíssima, uma mulher brilhante,
e que ficou completamente esquecida durante muitos anos. Precisou Angela Davis vir no Brasil para dizer assim, né? Não sei por que vocês ficam tão impressionados. Eu aprendi mais com Lélia do que vocês aprenderão comigo. Eu não li na minha formação de pedagogia, mestrado, doutorado, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, né, autores fundamentais que interpretaram o Brasil e tantos outros, né, e outras, Beatriz Nascimento. Então, eu acho que esse é um desafio nosso enquanto não superarmos essa sociedade racista, extremamente violenta e que confisca, que se apropria do conhecimento produzido e apaga, não é? Aquilo que o Sueli Carneiro vai dizer, vai chamar a atenção sobre o epistemicídio, mesmo Abdias vai. Né? Quando ele fala de genocídio ele não é só, né, o genocídio da morte física, mas também da eliminação de um grupo étnico. Então, eu diria que hoje é ainda um grande desafio. Era Lélia Gonzalez dizendo isso nessa entrevista que eu estava assistindo ontem à noite com uma orientanda de doutorado, e ela falando assim, eu era a única negra na universidade, na pós-graduação, e eu sofri um verdadeiro processo de branqueamento, porque toda a cultura universitária ela é ainda muito eurocentrada, e eu diria que esse é um grande desafio. A ciência pode contribuir para um mundo, né, de paz, quer dizer, nesse cenário, né, de tantas guerras, de tantos genocídios, produzindo um conhecimento que tenha como referência a diversidade social, né, que a gente fala assim, socialmente referenciado, que não considere as diferenças, ou seja, que não transforme as diferenças em desigualdades, que é o que a gente tem feito ao longo da nossa história, né, social e política no Brasil. Então, uma ciência comprometida com a construção da sociedade democrática, igualitária, de superação das múltiplas violências, né, contra as mulheres, os indígenas, a população negra e tantos grupos, né, que são minorizados, é fundamental, né? E para isso é preciso que novos sujeitos possam produzir, né? Ingressem nesse espaço, que é um espaço, né, diríamos, principal de produção, né, de conhecimento e de produção de ciência nesse país que a gente, né, tenha. Então, assim, uma produção de conhecimento comprometida com a democracia, com a inclusão e com a superação das desigualdades. E aí, para contribuir com um mundo melhor, preciso pautar os temas que são fundamentais para essa desigualdade. Então, tem que pautar o racismo, tem que pautar a misoginia, o machismo, tem que pautar a desigualdade no acesso à educação, no nosso caso, que é ciências humanas e da educação. Então, pautar temas que nos ajudem a superá-los, a entender, construir, né, explicações, mas também, né, como diz Paulo Freire, anunciar, denunciar e anunciar. No campo da educação, a gente chama muita atenção disso. Então, estamos formando professores. É preciso que os professores entendam que essa escola, tal qual ela é hoje, ela não foi sempre assim. Ela foi produzida. Tendo sido produzida, ela pode ser transformada. Então, eu penso que é nessa direção. É uma ciência comprometida com a democracia e com a superação das desigualdades. Eu acho que é fundamental.
Porque a interdisciplinaridade nos possibilita enxergar a partir né, de múltiplos olhares, né, e dialogar. E a ciência da educação, né, é um campo que dialoga, né? Pesquisa no campo da educação, ela se dá a partir do diálogo com o que a gente chama de ciências auxiliares. Então, para a gente é fundamental a interdisciplinaridade, porque quando a gente estuda, por exemplo, a aprendizagem, não é só do ponto de vista psicológico, né? Mas social, didático-pedagógico. Então, são muitos os fatores que possibilitam aquela criança em determinado momento aprender ou não, né? Emocionais, das condições materiais de existência da família. Então, são muitos. Então, quando a gente olha o fenômeno a partir de múltiplos olhares ou campos do conhecimento, isso nos ajuda. Eu sou uma pesquisadora com uma formação também, eu diria, multidisciplinar. Então, eu já sou suspeita, porque sou pedagoga, pesquiso no campo da história da educação, andei ali pela educação tecnológica, se bem que não é assim, essa tecnologia muito, mas pensando a tecnologia numa perspectiva mais ampliada, e que caminhou pela história da educação. A pedagogia é esse campo de formação que dialoga com várias ciências, então a gente estuda psicologia, estuda sociologia da educação, seja o que a gente chama de ciências auxiliares, para entender o fenômeno da educação, né? A economia, a política, para entender a produção de políticas públicas. Então, é esse campo já interdisciplinar que nos possibilita entender o fenômeno da educação e os desafios que esse campo nos impõe. Eu sou uma fã do BI, do Bacharelado Interdisciplinar. Eu acho uma proposta de formação. Eu fico pensando, se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu fiz pedagogia, acho que amplia o olhar, assim, não se forma só numa área específica. Desde conhecer, do ponto de vista dos espaços, só em sair de São Lázaro para ir para o direito, ou ir... Não, só em circular já é. Sim. E vocês fazem mais que isso, vocês cursam componentes, né? E cada área tem a sua cultura institucional, né? A gente diz assim, cada campo do conhecimento, isso fica marcado nos prédios, não é? Em quem circula por ali, no modo de vestir, no modo de ensinar e de... Então, eu acho que é uma experiência fantástica para entender a universidade. Um outro modo de pensar a universidade, isso é muito interessante, né? Poder vivenciar e circular, gente. Quando eu digo assim que a ciência precisa de investimento, porque não só para que a gente tenha condições, né, de equipamentos, né, de tecnologia, na nossa formação e na formação de novos pesquisadores, mas que a gente possa circular pelo mundo, circular por outras universidades. E o BI faz isso assim, dentro da própria universidade. Então, o BI possibilita vocês circularem. Não, assim, acho que não. É isso, eu acho que primeiro tem uma ideia que o cientista é aquele que está dentro do laboratório. Então, ou seja, no campo da educação, tem quem diga assim, a educação não é uma ciência. Né? Tem quem defenda, eu acredito que é.
produz conhecimento. Se considera muitas vezes o cientista apenas aquele que está no laboratório ali, não é? De determinadas áreas do conhecimento. Então, eu acho que a gente conhece pouco. E algumas áreas elas têm mais visibilidade do que outras. Então, os cientistas nas áreas mais, né, das tecnologias ou né, da saúde, nós vimos aí durante a pandemia, então muitos entrevistavam, né, pesquisadores aí dos vírus. E nas áreas de humanas, eu acho que esses cientistas ficam mais invisibilizados. Baiano, eu diria que estudar Milton Santos é fundamental, né? Milton Santos, eu li muito Milton Santos durante o doutorado e ele me ajudou muito a pensar o rural e o urbano, a relação entre o rural e o urbano. Foi fundamental, né? E como eu falei para vocês, cientistas desacreditados, invisibilizados ao longo da nossa história. Em especial, eu tenho me dedicado muito a Lélia Gonzalez, que foi uma ativista política, mas uma cientista, uma intelectual, né? Fundamental, uma pesquisadora, uma intelectual que morreu muito jovem, produziu um conhecimento sobre o Brasil fundamental. Abdias Nascimento, que foi também todos com um perfil muito de pesquisadores, mas também de militantes. E tem pesquisadores mais, né, contemporâneos ainda. Eu tenho feito muito esse exercício de dialogar com pesquisadores do campo da educação que nos ajude a pensar as relações étnico-raciais, esse público da educação de jovens e adultos. Então, tenho lido muito Nilma Lino Gomes, que foi nossa ministra, e que é uma grande pesquisadora, vai ser assim, uma das pesquisadoras que vai trazer com muita força a importância, claro que o Abdias lá já trazia, a importância de políticas públicas que olhasse a desigualdade. Ela vai dizer assim, não basta políticas públicas universalistas quando a gente tem uma realidade social extremamente desigual. Então, assim, no campo da educação, tenho mobilizado muitos autores. Claro, como sou do campo da educação de jovens e adultos, tem um autor que é, para a gente, fundamental para entender também o Brasil, mas entender a educação e a educação de adultos, que é Paulo Freire. Então, que é lido e estudado no mundo e que aqui no Brasil é muito atacado, é muito estudado, também reconhecido. Então, é um autor que tem uma obra gigantesca, que as pessoas pouco conhecem, né? Quando conhecem a Pedagogia do Oprimido. Então, assim, um convite para ler Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Milton Santos, Paulo Freire, e entender que na educação também produzimos ciência. Bem, eu acho que para tornar a ciência mais acessível é democratizar o acesso, né, à educação, à universidade. A universidade ainda é para poucos nesse país. E claro, aí eu vou retomar o que Paulo Freire dizia lá na década de 70. Tem um livro dele sobre a alfabetização de adultos, que ele, naquela época, era muito forte a estigmatização, né? O adulto como o analfabeto como chaga, como a causa do não desenvolvimento do país. Ele dizia assim,
as pessoas não são pobres porque são analfabetas. Elas são analfabetas porque elas não têm acesso às condições, né, mínimas né, nem a escola e nem as condições de vida. Então, primeiro, é o desafio que nós temos, que é a superação das profundas desigualdades sociais. É um país extremamente rico, mas que tem uma concentração de renda tremenda nas mãos de poucos, né, de riqueza nas mãos de poucos, e há uma parcela gigantesca da sociedade, da população, sem acesso ao mínimo, ao básico, né? Então, acesso, né, ao emprego digno, à escola, à universidade. Quer dizer, um país que faz seleção para a universidade. Nem todos têm acesso. A universidade era para ser para todos e todas que quisessem e desejassem, né? Para ela ser acessível, ela precisa também falar a língua, né? Mas para falar a língua do povo, o povo precisa entrar nela, né? A gente sabe que quando, né, novos segmentos sociais entram na universidade, pautam e alteram as pautas de investigação. E a linguagem também, a linguagem universitária, a linguagem da ciência é uma linguagem que é distante, né? Que é muitas vezes difícil de ser acessada, que representa também relações de poder. Então, diria que, né, o primeiro grande desafio nosso é a superação das desigualdades e a democratização do acesso à educação. Que a ciência produz um conhecimento relevante socialmente, e que seja um conhecimento para todos, né? Que contribua com um mundo melhor, que nos ajude a superar essa destruição, né, do meio ambiente, a violência, as guerras. Então, que seja uma ciência que nos ajude a construir um mundo com paz e de maior igualdade social, política, econômica. Que todos que queiram fazer ciência possam fazer, e que a gente, na ciência, entenda que ciência que não é só aquela feita, produzida na universidade, né? Tem muita produção de conhecimento que ela dialogue, né, com os saberes, com os conhecimentos produzidos por outros povos, outras comunidades, que ela não seja produzida a partir da apropriação, porque o que é que muitos pesquisadores fazem? Vão, se apropriam de conhecimentos ancestrais, não é? E elaboram, né? Deixam sofisticado e se apropriam. E muitos desses conhecimentos, a origem é lá, na comunidade quilombola, na comunidade indígena. Então, né? Que todos possam fazer ciência e ter também sua produção reconhecida. Acho que para os cientistas é isso. Então, que os quilombolas possam, que os indígenas, né? Que todos possam produzir. Obrigada. Mas isso aqui, a gente, dentro do movimento social, a gente foi para a mesa junto com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Prefeitura, né, para fazer com que essa população fosse vacinada prioritariamente. A gente não conseguiu isso, mas em compensação, assim que chegou a primeira vacina, que era de dose única, que era mais adequada à realidade dessa população, né, pela dificuldade de vinculação com as unidades básicas, essa população passou a ser prioritária para a vacinação dessa dose única.